está conosco o doutor Vitor Martins, que é sócio do MBM Advogados, para nos ajudar a entender um pouco mais do que acontece daqui em diante. Doutor Vitor, é um prazer recebê-lo no Bom Dia Agronegócio. Seja bem-vindo ao Bom Dia, a nossa edição dessa segunda-feira do Bom Dia Agro, para a gente tratar de um tema urgente e que precisa de orientação para viver o pós dessa situação toda, né? Seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal, né, ouvintes aí do Bom Dia Agronegócio. Queria primeiro agradecer a oportunidade e colocar à disposição aqui para nossa conversa. Como vai, Carla? Tudo bem? Tudo bem, com o senhor. Imagino que bastante atribulados os últimos dias em função dessas ocorrências todas, não? Sem dúvida, né? Muita procura aí de respaldo, né? Principalmente aí em razão dessa situação que é muito que acaba sendo muito devastador aí para os produtores, né? Muito produtor aí tendo prejuízos e sem saber muito bem como reagir nesse momento, né? Então, eu acho que a gente acabou tendo bastante consulta aí de produtores rurais que tiveram prejuízo nos últimos dias, e não só de produtores rurais, né? Apesar daqui ser especificamente voltado ao agronegócio, mas tem muitas pessoas também que sofreram outros tipos de prejuízo, seja de moradia e por aí vai. Então, bastante gente preocupada com a questão dos incêndios no interior, né? Eu sou de Ribeirão Preto, então tenho acompanhado de perto essas questões e tenho aí tentado auxiliar ao máximo aí tanto produtores como representantes do setor em relação às possibilidades que eles teriam de ressarcimento dos prejuízos ou como identificar ou como buscar ajuda para que esse prejuízo seja possível de ser reparado, né? Então, o que a gente tem mais orientado aí o pessoal, primeiro, comunicar às autoridades, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que é a medida mais importante, se precaver aí de qualquer risco de dano físico, né? Ou seja, primeiro se socorrer para depois pensar efetivamente nos danos patrimoniais aí que eles estão sofrendo. Então, acho que a nossa primeira orientação aí para todo e qualquer produtor rural é que eles tenham essa atitude de comunicar às autoridades e que os responsáveis aí sejam acionados para que possam inicialmente retirar as pessoas dos lugares que podem ser atingidos e possam trazer qualquer risco aí à população. Acho que essa é a primeira orientação que a gente tem dado, né? Doutor Vitor, é importante dizer também que as investigações. Houve uma reunião emergencial entre o presidente Lula, a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, o ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, e essa, esse entendimento de que esses focos de incêndio, pelo menos alguns deles, poderiam ter uma situação intencional, um ato criminoso. E a gente vê muitos líderes, inclusive, do campo, do agronegócio, dessas regiões produtoras que estão sendo acometidas por esses incêndios, falando também sobre isso, por não se tratar de um cenário comum para o Estado neste momento, neste período, de tantos focos acontecendo concomitantemente. Esse entendimento, essa possibilidade de que de fato esses incêndios tenham esse fundo criminoso, isso muda também o cenário, muda a hora que o produtor vai buscar ajuda, vai prestar uma queixa, enfim, como é que o entendimento de que possa haver esse ato criminoso muda o cenário nesse momento? A Polícia Federal foi acionada, né? Então as investigações vão ser iniciadas. Mas por enquanto, né, cara, é muito difícil a gente dizer, concluir qualquer dessas questões, né? Acho que é algo que a polícia vai ter que avaliar e vai ter que verificar, mas sem dúvida muda um pouco a análise da questão do prejuízo ao produtor rural, né? Se os focos de incêndio, né, tiveram origem em áreas que não sejam áreas de propriedades privadas ou de propriedades dominiais, ou seja, faixas de domínio de concessionárias ou ainda áreas de APP, etc. E a intenção foi realmente se teve uma origem criminosa,
você vai ter que apurar o crime, né? Ou seja, a Polícia Federal vai abrir um inquérito, vai avaliar os responsáveis e vai buscar penalizá-los, né? De acordo com a lei penal, tá? Então, uma vez que isso aconteça, muda um pouco a questão da responsabilização. Contudo, é importante ter em mente que a responsabilidade ela se dá em outros vieses, né? Você tem a responsabilidade civil e a responsabilidade criminal. E também a gente tem a responsabilidade ambiental. Então, tem esses três vieses que vão ter que ser analisados para que você possa efetivamente identificar a origem do fogo, a causa do fogo, e aí a partir daí o produtor vai ter como trabalhar. Por isso que eu disse no começo que é muito importante que o produtor acione os órgãos competentes, seja a Artesp, seja em São Paulo, ou as demais autarquias responsáveis pelas rodovias estaduais, municipais, ou mesmo as federais, que sejam acionados os responsáveis para que você tenha inicialmente uma apuração do que ocorreu e, em seguida, sejam feitos os boletins de ocorrência para que também haja uma identificação da polícia ambiental do que tem ocorrido, né, de qual é realmente a origem, etc. E aí, a partir da origem, é que você vai conseguir identificar a questão do ressarcimento. Ou seja, então, só voltando a essa pergunta, se a gente está falando em responsabilidade criminal, ela tem um outro viés aqui e ela vai ter uma apuração aqui no caso, a Polícia Federal, ela tem a incumbência de fazer essa investigação, a depender se trata, aí a gente não tem acesso ao inquérito, mas então se tem algum crime de responsabilidade de apuração da Polícia Federal, né? Se tiver outros tipos, outras naturezas, ou seja, natureza ambiental, crime de natureza ambiental, é a Polícia Ambiental que investiga, e por aí vai. Então, assim, você precisa ter, ter primeiro ciência da origem do foco de incêndio e, em seguida, você vai tentar buscar esse ressarcimento, né? O fato de ser criminoso ou não, não tem muito a ver com a questão do ressarcimento do prejuízo. Hoje tem se discutido muito, né, no calor do debate político, as questões se tem algum viés político ou não esses incêndios, isso tudo vai ter que ser apurado, né? Acho que ainda é uma questão muito inicial de ser discutida, mas você tem razão de que as autoridades já estão tentando verificar aí ao máximo a origem desses focos de incêndio para identificar ou não essa possibilidade de origem criminosa. Doutor Vitor, eu imagino que também o produtor, nesse momento, ele precisa estar atento também à garantia das provas, né? Então, assim, ter laudos, inclusive realizados por autoridades, o registro de tudo que aconteceu, para que possa, na sequência, vir buscar, se necessário, um pedido de ressarcimento. Então, é preciso fazer uma espécie de dossiê do que aconteceu, né? Sem dúvida, né? Tanto por autoridades, que é aquilo que eu falei, assim, chamar as polícias ambientais, etc., para poderem verificar o que realmente aconteceu, porque um laudo elaborado pela Polícia Ambiental vai ter força, vai ter fé pública, né? Ou seja, auxilia muito, mas não é o suficiente na nossa visão. É importante que o produtor utilize hoje das ferramentas disponíveis, ou seja, imagens de satélite, fotos, etc., que possam corroborar, né, como você bem colocou, na elaboração de um dossiê robusto, né, e esse dossiê comprove, né, com questões, com a identificação das circunstâncias meteorológicas do momento, ou seja, situação do vento, condições de chuva, foco e foco do incêndio e por aí vai, e que isso tudo seja levado no pedido de ressarcimento que venha a ser feito no judiciário, né? Então é de extrema relevância que isso seja abordado e que o produtor tome essas atitudes imediatamente, né? Que não aguardem muito tempo para verificar e tentar buscar alguma outra alternativa para ressarcimento antes de ter esses laudos bem elaborados. Ou seja, é importante que o produtor tenha ciência de que quanto mais diligente ele for,
maiores são as chances dele ter uma ação, né, movida no judiciário com condição de ser, né, julgada procedente. Então, acho que isso é muito importante, né? A gente também orienta, Carla, que antes mesmo, né, do início do foco, que o produtor tente, né, identificar situações em que possa trazer risco para a propriedade dele e já tomar medidas, né? Muitas vezes, em áreas, por exemplo, em áreas fronteiriças com rodovias, se o acero não foi devidamente elaborado pela concessionária responsável. Então, que o produtor rural tente notificá-la, tente construir uma prova de que há uma desídia por parte da concessionária ou, né, da empresa responsável pela concessão em questão, pode ser também em relação, muitos incêndios podem ter origem também das linhas de transmissão. Então, assim, são vários os motivos que podem desencadear o fogo. Então, é muito importante que o produtor tente se precaver ao máximo, né? Não aguarde o fogo entrar para depois buscar uma reparação, né? É importante que o produtor tome medidas anteriormente ao fogo para que isso demonstre, né, claramente para o juiz que o produtor foi diligente durante todo o período, né? Então, assim, já é sabido que nas épocas, na temporada de seca, né, nos meses entre junho até agosto, é um período em que ocorrem as queimadas e por aí vai. Então, a partir do momento que a gente já tem ciência, é importante que a gente já tome as medidas que a gente entender necessárias para evitar o fogo. E se caso ocorra o fogo, a gente já tem mais ou menos o material construído, provas construídas que vão colaborar com um eventual pedido de ressarcimento. Tá? Acho que essas são as principais orientações ao produtor rural, tá? E é muito importante também que a gente destaque, né, doutor Vitor, que houve esse informe do governo do estado de São Paulo falando sobre um fundo para atender esse produtor, né, medidas de amparo ao produtor que sofreu suas perdas em função desses incêndios. E agora acho que é importante esperarmos também quais serão os detalhamentos dessas medidas para saber como o produtor poderá ter acesso a elas e reconstruir o que for necessário, né? Sem dúvida, né? A gente está trazendo aqui questões basicamente assim, isoladas, né? Quando a gente trata de uma catástrofe como a gente está vendo hoje, as autoridades vão com certeza buscar outros tipos de remédios para a situação, né? Não acho que toda a situação vai se dar pontualmente entre produtores e eventuais outros produtores que tiveram os incêndios iniciados nas suas próprias fazendas. Eu acho que as autoridades elas têm a responsabilidade e o dever, né, de buscar aí auxiliar o produtor nesse momento, como foi feito em outras situações no país, por exemplo, no Rio Grande do Sul, infelizmente, com as enchentes, e por aí vai. Acho que é muito importante que o produtor esteja atento àquilo que vai. Que ocorrerá daqui para frente, né? E isso não está isolado ao estado de São Paulo. Acho que ontem em Brasília, Goiás, tiveram outros focos de incêndio também. Então, assim, isso não é uma questão isolada do estado de São Paulo, mas que aqui as autoridades já parecem estar se movendo e buscando alternativas, né? Então, acho que é importante a gente, o produtor estar atento a essas medidas que vão ser propostas pelos governadores, pelos prefeitos, e a gente vai ver como isso vai caminhar, e que eles tenham formas de acessar a essas eventuais reparações que os governadores, que o Estado vai promover para os produtores, tá? E, doutor Vitor, a gente não pode deixar de destacar que ações coordenadas por esses produtores contribuíram muito para que houvesse a contenção do fogo, para que novos focos não fossem iniciados, enfim, essa coordenação dos produtores, de sindicatos rurais, enfim, com os órgãos das esferas públicas, então brigadas de incêndios, bombeiros, as polícias, essas ações coordenadas elas tiveram uma importância também muito grande nesse momento, como o senhor citou, né, de catástrofe, de tragédia, né? Sem dúvida, né? A gente sempre repara nessas situações que o produtor sempre é o principal
líder e responsável em tomar as primeiras medidas em relação aos incêndios que ocorrem, né? A gente está aqui pegando uma de proporções gigantescas, mas é bem usual você ver produtores se reunindo e buscando formas de preservar aí, né, e de reter esse fogo e não deixar espalhar. Então, a conduta do produtor sempre é essa, né, Carla? Ele sempre está preparado, disponível e a fim de proteger tanto a sua propriedade como também a fauna, a flora. Isso a gente vê com bastante recorrência e isso demonstra a força que o agronegócio brasileiro tem, né? Que não é um agronegócio dissociado ou mesmo que não olha para o meio ambiente ou outras questões. Ao contrário, a gente sempre percebe que essa união dos produtores em tomar medidas imediatas, independentemente de apoio, muitas vezes em locais e regiões que não têm esse tipo de acesso, não tem acesso a brigadas, muito, são eles que vão lá e fazem e conseguem aí administrar o fogo, os incêndios e conseguem dar uma resposta rápida, inclusive, para a sociedade. Então, assim, é de se ressaltar mesmo a conduta dos produtores nesse momento, e não só dos produtores, né? Eu acho que tem muita indústria, agroindústria aí que auxilia também muito nesse momento, que tem poderio econômico maior e condições também de auxiliar. A gente viu a Única prestando auxílio, a gente viu Sim. algumas usinas aí muito ativas e sempre participando e tentando ao máximo auxiliar a sociedade. Então, acho que a gente tem que ressaltar e dar bastante ênfase nessa atuação que muitas vezes é ignorada aí. Inclusive para combater narrativas e retóricas meio distorcidas, né, doutor Vitor? Acho que principalmente, né? Acho que cada vez mais o agro tem mostrado ao país porque ele está aqui, né? E como ele tem auxiliado o país a se erguer, né? Ou seja, a gente tem que mostrar que não só é um produto de exportação, o agronegócio produz PIB produz PIB para o país, né? Mas também está sempre muito antenado aí às questões sociais e buscando aí preservar ao máximo o nosso meio ambiente, que é algo essencial para o país, né? É isso mesmo. Doutor Vitor, quero muito lhe agradecer pela disponibilidade de estar conosco nessa segunda-feira para trazer essas orientações ao produtor que nos acompanha por aqui, porque assim a gente consegue ir mitigando os efeitos daquilo que é possível controlar. Então, muito obrigada mais uma vez. Ótima forma da gente começar a semana, tendo o senhor conosco. Uma boa semana, bom trabalho. Notícias Agrícolas, Bom Dia Agronegócio estão à disposição. Obrigada, doutor Vitor. Obrigado, viu? Até mais, bom dia a todos aí, ouvintes, e até mais, até a próxima. Até Um mais, até a abraço. próxima. Um abraço para o senhor também.